Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Caráter Cristão. Meu nome é Roberto Castilho e nós estamos aqui com a série Testemunhos para a Igreja. Hoje, os nossos capítulos são do 66 ao 68. O capítulo 66, O Poder de Satanás. Inicia-se assim. O homem caído é legítimo cativo de Satanás. A missão de Cristo foi libertá-lo do poder de seu grande adversário. O homem é naturalmente inclinado a seguir as sugestões de Satanás e não pode resistir com êxito a tão terrível inimigo, a menos que Cristo, o poderoso vencedor, nele habite, guiando-lhe os desejos e dando-lhe resistência. Unicamente Deus é capaz de limitar o poder do inimigo. Isso é muito importante porque se Cristo não está em nós, não conseguiremos vencer Satanás. Satanás, ele se exulta em se pintar como algo cômico. Vocês já devem ter assistido Tom e Jerry ou outros filmes infantis, né, da minha época, 30 a 20 anos atrás, aonde aparecem um anjinho e um diabinho e eles ficam brincando e fazendo charge com aquilo e o pessoal fica, olha que engraçado e tal, e é desse jeito mesmo, tá? O inimigo e Deus lutando pela nossa mente, o nosso querer, né, de fazer o que é correto, e fica uma luta, e é aquilo mesmo, só que eles pintam como uma brincadeirinha, e a gente, não, só uma gracinha, e muitas pessoas não acreditam em Satanás, e ele quer exatamente isso, porque quando nós não acreditamos em algo, nós não lutamos contra algo. Então é muito duro. É a mesma coisa de eu estar querendo sair das drogas. Se eu não falar, ó, eu sou de fato um drogado, eu preciso abandonar isso, e eu não colocar assim, eu no meu lugar, eu nunca vou lutar contra, porque eu tô achando, não, eu tô só bebendo socialmente. Mas você já não gasta tudo em bebida, mas não, eu só tô bebendo socialmente. E aí você não vai lutar contra aquilo. Então é exatamente o que Satanás quer. Um outro ponto é que Satanás, ele trouxe a primeira mentira na Bíblia. Lá em Gênesis 3, 4, certamente não morrereis. E Ellen White comenta: o não haver um diabo literal e haver graça depois da volta de Cristo estão se tornando rapidamente fábulas populares. As Escrituras declaram positivamente que o destino de cada pessoa está sempre determinado por ocasião da vinda do Senhor. Então, naquela época, o irmão White, eles tinham muitos problemas com essa questão de Satanás, eles não acreditavam muito nisso, e também na questão de que depois da vinda de Jesus ainda teria chance de salvação, sabe, de pessoas obterem a vida eterna, o que não é verdade, tá? Depois que Jesus vir, acabou, tá bom? Até antes mesmo, né? Até a porta da graça fechou, já acabou, mas quando Jesus aparecer nas nuvens do céu, só os justos ficarão vivos. Todos o resto será morto e acabou. Dali em diante é justos e ímpios e ponto. Um vão para a vida eterna, outros vão para a morte eterna. Uma outra coisa que Satanás gosta muito de usar é o espiritualismo, ou seja, o espiritismo. Ele gosta de usar muito essas questões porque nós já vimos em alguns momentos no canal, e vocês vão ver mais para frente também nessa série dos Testemunhos para a Igreja, que Satanás vai usar muitas artimanhas do espiritismo para enganar pessoas. E, obviamente, a imortalidade da alma é um câncer nas escrituras, né? Ela é um problema gigantesco, tá? Inclusive, 99% das religiões vão acreditar em imortalidade da alma, que é algo católico. É algo que eles conseguiram incrementar na Bíblia, tá? E, obviamente, que as pessoas, como sua maioria é imortalista, eles, na hora de traduzir a Bíblia, sempre colocam uma palavra ou outra a mais para dar essa conotação. Mas nós temos N textos que atrapalhariam muito essa concepção, né? Nós sabemos bem que o homem é mortal, a alma é mortal, no sentido de que o homem não sai e fica perambulando aí. Nós não somos imortais, nós somos mortais e só obteremos a imortalidade quando Cristo voltar e nos levar para com Ele. A palavra de Deus devidamente compreendida e aplicada é uma salvaguarda contra o espiritualismo. Um inferno ardendo eternamente, pregado no púlpito e conservado diante do povo, é uma injustiça ao benévolo caráter de Deus. Isto o apresenta como o maior tirano do universo. É exatamente isso. Eu nem tinha lido isso, mas eu já conversei com vários assembleianos e todos eles que eu faço essa pergunta,
eles sempre dizem: isso faz de Deus mal. Porque é o óbvio. Imagine um Deus que ama, um Deus de amor, um Deus que não gostaria que ninguém se perdesse. Ele vai ficar vendo para todos sempre a sua criatura queimando. Não faz sentido nenhum para um Deus que eu e você conhece. Então, por si só, essa doutrina já é um tiro no próprio pé, vamos dizer assim, né? Para os anjos bons eliminar o mal, nós precisamos estar perto de Deus. E, obviamente, isso demonstra esforço, pois precisamos abandonar muitas coisas, pois Deus não fica conosco enquanto nós estivermos perto de coisas que Ele não pode ficar perto. E um último texto diz o seguinte: se Satanás vê que está em perigo de perder uma pessoa, ele se ativa ao máximo para conservá-la. E quando o indivíduo é despertado para o perigo em que se encontra, e aflita e fervorosamente busca forças em Jesus, o inimigo teme perder um cativo e chama um reforço de seus anjos a fim de encurralarem a pobre pessoa, formando um muro de trevas em torno dela, de modo que a luz do céu não chegue até onde ela está. Olha isso, hein? Olha a astúcia de Satanás, meus irmãos. Então não é fácil, a luta é árdua. Inclusive, caso a pessoa perseverar, ela vence. É isso que diz em Apocalipse 14. Os perseverantes são aqueles que obterão a vida eterna. Então eu e você precisamos perseverar na mais cruel armadilha de Satanás. Então aqui ouvimos um pouco. EGW até pede ao anjo dela proteção às armadilhas de Satanás e Deus concede a Ellen White. Então, que eu e você possamos fazer o mesmo, pedir orientação a Deus e proteção dele, pois o inimigo está irado quando fazemos as coisas que Deus pede. O capítulo 67 fala sobre as duas coroas. Nesse capítulo, a visão é do dia 25 de outubro de 1861. Ellen White vê a terra toda sombria. E havia 2 cetros com uma coroa. Tá? Um deles para a vida e outros para as coisas terrenas, vida eterna e coisas terrenas. Os que iam atrás dessa coroa terrestre, eles morriam após alcançá-la, próximo de alcançá-la, ou seja, quem ficava nas questões terrenas, muitos deles nem conseguiam usufruir disso. Tá? Já quem queria a coroa da vida eterna, viviam, né? Ellen White comenta: muitos que procuravam essa coroa terrestre eram cristãos professos. Alguns pareciam ter alguma luz, olhavam interessados para a coroa celestial e pareciam muitas vezes encantar-se com sua beleza. Contudo, não tinham o verdadeiro senso de seu valor e glória. Vi então um grupo comprimindo-se por entre a multidão, tendo os olhos atentamente fixos na coroa celestial. Depois disso, Ellen White lembra de Mateus 6, 19 a 24, onde diz para nós não colocarmos os nossos tesouros na terra, porque aqui a traça estraçalha, mas no céu está guardada. Então é muito importante isso. Os nossos corações não devem estar nas coisas terrenas e sim nas celestiais. Ellen White ainda comenta: alegremente aceitariam o dom da vida eterna, mas não queriam que lhe custasse coisa alguma. As condições são muito penosas, mas Abraão, para tal fim, não recusou seu único filho. Em obediência a Deus, sacrificaria esse filho na promessa, mais facilmente do que muitos sacrificariam algumas de suas posses terrenas. Olha isso. Aqui é um paralelo entre Abraão e as pessoas ricas, né? Abraão era rico, tinha o maior bem dele, valioso, mas ele deu tudo que ele tinha, porque Isaac era tudo. Senão ele não teria descendência, certo? Enquanto nós não conseguimos dar absolutamente nada, nenhuma terra, nenhum recursinho, absolutamente nada. Assim como o jovem rico. Então o jovem rico é justamente o ponto de que precisamos estar com o olho na coroa celestial. E ele estava com o olho na coroa terrena. Ellen White também vê várias bolas pretas jogadas nos que queriam a coroa da vida eterna. E ela mesma explica que bolas são essas. As bolas pretas que eram atiradas às costas dos santos eram as falsidades difamatórias postas em circulação contra o povo de Deus, por aqueles que amam e praticam a mentira. Ou seja, as pessoas que estão fazendo a vontade de Deus, elas sofrerão acusações das próprias pessoas da igreja.
ou seja, os professos cristãos, aqueles que só estão na igreja porque precisam estar para ter nome ou alguma coisa do tipo. Então, não fique perturbado ou triste porque você está sendo atacado muitas vezes, porque você está seguindo uma linha que é a linha da verdade. Porque isso vai mesmo ocorrer e já está dito há mais de 100 anos. Ok? O capítulo 68, o futuro. À medida que a terceira mensagem se avoluma e se torna alto clamor, e que a obra final é acompanhada do grande poder e glória, o fiel povo de Deus participa dessa glória. E a chuva serôdia que os vivifica e fortalece para passar pelo tempo de angústia. Seu rosto brilhará com a glória daquela luz que acompanha a mensagem do terceiro anjo. Ou seja, nossos rostos estarão como o de Moisés. E é muito bonito entender que essa mensagem do terceiro anjo vai virar o alto clamor, que vai nos dar força para receber a chuva serôdia e ir até a volta de Jesus, firmes, sem cair. Isso é muito importante. Deus preservará seu povo no tempo de angústia, assim como fez com Jesus no Getsêmani. O decreto sairá, mas ele não sucumbirá. A terra será abalada e os ímpios sentirão a ira do Cordeiro. Então isto é o que nós vimos nesses 3 capítulos. A importância de se olhar as coisas celestiais, a importância de entender que Satanás é alguém literal e que ele está querendo nos destruir, e a importância de entender que nós necessitamos do espírito da chuva serôdia, senão não conseguiremos chegar até a volta de Jesus. Bom, meus amados, que Deus abençoe a cada um de nós e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.